Essa é uma série de conteúdos onde eu faço uma curadoria de indicação dos melhores filmes, dos melhores livros, das melhores séries, das coisas que eu mais gosto e que me são muito úteis. Essa é a curadoria intelectual. Nesse vídeo eu vou mostrar a melhor coleção de livros infantis que eu já encontrei. E eu só decidi fazer agora esse vídeo, depois de ter comprado todos a coleção, porque eles são raros, eles não são produzidos mais. Então tinha chance de que, em indicando isso aqui se esgotasse, eu preferi, comprar primeiro antes de começar. Tem alguns livros infantis que eu adoro, em outros gêneros, são livros talvez com histórias mais longas, com ilustrações mais bonitas, de outros autores também, então eu gosto muito também de outros livros infantis, mas esses aqui eu considero de fato como sendo os melhores. Acho que por causa do nível intelectual dele, sabe? É realmente uma leitura sofisticada. E se tem uma coisa que todo pai quer ter, é filho inteligente. Mas a reflexão que eu tive e que eu queria trazer aqui hoje é como é que está sendo incentivada essa inteligência? Não adianta sonhar que seu filho seja o Nobel da vida oferecendo livros de uma frase ou aqueles livros de patrulha canina para ele ler. Ou até não lendo para ele. Disclaimer, eu não vou nem entrar na discussão das telas. Depois, à medida que ele cresce, você até gostaria que ele usasse palavras difíceis, desenvolvesse um raciocínio elaborado, se comunicasse com inteligência, entendesse questões complexas como explicações mais extensas, poesias, histórias, e dominasse sinais de inteligência sofisticada como a ironia ou o sarcasmo. E ele simplesmente não consegue. Mas isso tudo pode ser contornado, porque eu sinceramente não acredito em crianças burras. Eu acredito no estímulo ou na falta dele. Talvez você não esteja oferecendo um insumo para isso acontecer. E esse insumo ele acontece com uma boa literatura. Ler bem torna as crianças mais interessantes tanto para si mesmas quanto para os outros também. É um processo no qual elas desenvolverão essa noção de serem pessoas separadas e distintas. Estar sozinho com um livro é ser capaz de conhecer a si próprio. Então, quando a gente pensa em desenvolver o intelecto dos nossos filhos, oferecer para eles uma base para que eles sejam adultos que se comunicam bem, que pensam bem, que elaboram ideias e que conseguem comunicar e trazer ao mundo essas ideias com eloquência, a base disso é uma boa literatura. O contato com a literatura é parte essencial para desenvolver a ferramenta que nós, enquanto seres humanos, mais utilizamos, a linguagem. Mas assim, o tipo de literatura que você vai oferecer para o seu filho molda também o tipo de linguagem que ele vai desenvolver. Pensa comigo, quando um autor se senta para poder escrever um poema, ele está manipulando vários componentes da linguagem. Então, o significado das palavras, a sonoridade das palavras, a rima das palavras, tudo isso que o poeta, quando ele senta para se escrever e ele pensa e ele estrutura em um texto, se o seu filho tem contato com esse tipo de literatura, é isso que ele vai aprender a desenvolver também. Então, o entendimento e a fruição dos poemas e o contato com histórias que são tão bem compostas, que dão prazer na criança, que dão prazer em qualquer pessoa, para ler, é parte fundamental para que o seu filho desenvolva a habilidade de fazer a mesma coisa. Daí, quando você lê esse tipo de texto para o seu filho e o acostuma a ler isso, você basicamente está oferecendo para ele um vocabulário vasto de boas palavras, uma construção de raciocínio inteligente, um imaginário desenvolvido e uma comunicação bonita. Sabe quando você vê uma pessoa e você fala assim, que pessoa inteligente? Normalmente essa pessoa, além de dominar o próprio conteúdo, ela domina também a linguagem. Quando ela fala tão bem, ela explica tão bem que além de gostar do conteúdo, você gosta do jeito que ela fala. Você poderia escutar essa pessoa por horas. Geralmente essas pessoas, elas têm o domínio da linguagem. Resumindo, se você quer que seu filho seja extremamente inteligente, esse é o tipo de livro que você precisa de ler para ele. Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes. Essa é uma coleção de 4 livros. São 4 livros. Há um tempo atrás, eu vi a indicação desses livros aqui no Instagram do Rodrigo Gurgel. Vou deixar aqui, inclusive, o link pro perfil dele, pro canal dele, pra vocês seguirem.
E ele disse que esse era o livro que todo pai deveria comprar para os seus filhos. E, gente, assim, a capa, né? A capa. Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as idades. Eu, na hora, né, fui atrás de pegar essa indicação, mas fazia muito tempo que eu já tive essa indicação. E aí eu fui me esperando para poder comprar toda a coleção. Essa aqui, na realidade, é uma reunião dos melhores contos e poemas de autores de todos os tempos. Ela foi feita por um crítico literário chamado Harold Bloom. Ele é um britânico, professor de Yale, que ganhou, inclusive, a medalha de ouro de crítica literária, ou seja, a gente sabe que ele deve saber do que é bom e do que é ruim. Então ele selecionou em 4 volumes, esses 4 volumes são as estações do ano, achei super legal isso também, tipo, o volume 1 é a primavera, o volume 2 é o verão, esse aqui foi o primeiro volume que eu comprei, mas quando eu comecei a ler os poemas, eu fiquei tão apaixonada que eu comprei todos. Pra comprar todos eles, se não me engano, se gastem uns R$600, 800, algo do tipo, não me lembro agora. Não, pera, calma, deixa eu voltar aqui. 2 foram 200 e 2 foram 100. 400, 500, por aí, R$600 vocês vão gastar. Então, esse livro aqui, é porque eu tô aqui pensando, é porque varia, porque na realidade, como esse aqui não existe mais pra fabricar, então você vai ter que comprar em sebo, você vai ter que encontrar na Amazon, vou deixar aqui o link na descrição também, esses livros do jeito que você conseguir encontrar. Então não dá pra dar um valor exato porque vai mudar, né? Enfim, eu comprei. E eu fiquei apaixonada por esses poemas, assim, você percebe de imediato que são poemas muito bem elaborados, são realmente coisas muito inteligentes, sabe? Não é o tipo de vocabulário comum como você vê hoje em dia. Resumo da ópera, o Bloom pegou e colocou nesses livros 39 contos e 79... É 39 contos e 74 poemas, ao todo. Tá. E aí você tem autores aqui como Shakespeare, como Tolstói, como Chesterton, como Lewis Carroll, como C.S. Lewis, como Turgenev, como a Fábula de Esopo, Edgar Allan Poe, sabe? Você tem, assim, o melhor do melhor do melhor. E aí ele fala que, na real, ele leu todos esses textos quando ele tinha de 5 a 15 anos e depois ele releu esses textos de 15 a 70 anos. Ele diz que é para todas as idades. Mas, assim, não necessariamente para uma idade específica, você vai lendo e aí você vai descobrindo qual texto você quer ler para cada idade dos seus filhos, entendeu? Ele deixou isso livre, mas isso aqui é voltado para justamente desenvolver essa linguagem e esse contato com a alta literatura para crianças. Tá, por que fazer livros que não tem uma definição de idade, inclusive serve para todas as idades? Para começo de conversa, o Harold Bloom não concorda com a categoria literatura infantil. Ele acredita que isso, na verdade, é uma máscara de emburrecimento que contribuiu para a destruição da alta literatura. Segundo as palavras dele, e eu vou pegar aqui na página 13 pra gente ler, é o seguinte: a maior parte do que se oferece comercialmente como literatura para criança seria um cardápio inadequado para qualquer leitor de qualquer idade em qualquer época. É basicamente o que eu disse no começo do vídeo. O que você lê para o seu filho versus aquilo que você deseja que ele se torne, né? Então, essa consciência de que a leitura, ela é muito mais do que um passatempo, mas ela é a construção da ferramenta mais importante para os seres humanos, que é a linguagem. Ela é uma consciência que precisa nos despertar para o tipo de coisa que a gente anda lendo para os nossos filhos. Isso é muito importante. Quando eu peguei esses poemas aqui, por exemplo, e eu comecei a ler, eu percebi que até para mim existiu sim uma certa dificuldade de entender alguns contextos, pegar a sutileza da poesia, sabe? Isso, pensa, eu com 29 anos de idade. Inclusive, essa é uma questão que as pessoas me perguntam, né? Pô, como é que você acha que a literatura ela é tão importante assim? Cara, a literatura, ela me salvou de várias formas. Primeiro que a literatura me permite conhecer outras vidas, outras realidades, abrir isso expande nosso horizonte. E eu não tô falando daquela frasezinha clichê de que o leitor vive 1000 vidas.
O leitor viaja. Tudo bem, gente, isso é o mínimo. O leitor viaja, vive vidas, porque ele entra em contato com um livro que foi escrito na Rússia, um livro que foi escrito na França. Tipo, tá, mas eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando mais sobre o mundo interior mesmo. Quando você entra em contato com essas histórias, você começa a refletir e começa a gerar conexões com aquilo que você também vive. E aí você começa a se compreender melhor. E aí você também começa a compreender melhor as pessoas ao seu redor. Isso é uma das coisas que a literatura faz. Eu não vou nem entrar no quesito vocabulário. Quando você lê esse tipo de texto, quando o seu filho cresce lendo esse tipo de texto aqui, ele desenvolve uma linguagem, um linguajar superior. Ele sabe articular palavras melhor, ele sabe construir frases melhor. Isso faz com que ele sente de frente para uma câmera e seja capaz de falar. E seja capaz de falar sem errar. E quanto mais ele lê, mais ele entra em contato com isso, mais ele desenvolve essa que, na minha opinião, é a maior de todas as habilidades atualmente, a linguagem. Os youtubers que você gosta, as pessoas que você segue no Instagram, eles são bons com certeza em comunicação. E se você quiser fazer um favor pro seu filho, você tem que colocá-lo em contato com uma comunicação bonita, que engaja, que dá vontade de ficar ali lendo, entendeu? Eu quero até pegar aqui para ler um trecho dele, porque melhor do que falar sobre ele é ler também ele nas próprias palavras que ele usou. Então vamos lá. Sou bastante antiquado e romântico para acreditar que muitas crianças, diante das circunstâncias certas, são leitoras naturais até o momento em que esse instinto é destruído pela mídia. A tirania da tela ameaça qualquer ordem na qual se prefere o valor literário e a sensatez humana ao fluxo constante de informações. Talvez seja uma ilusão acreditar que a relação mágica de crianças solitárias com os melhores livros possa durar, mas esse relacionamento remonta a tanto tempo que não se extinguirá com facilidade. A atração romântica da leitura, assim como toda atração romântica baseada na experiência, depende do encantamento, e o encantamento depende de uma capacidade em potencial, não de um conhecimento completo. É improvável que nos apaixonemos por uma pessoa, por mais encantadora que seja, se conhecermos um ao outro a vida inteira. O que conhecemos totalmente não nos levará a nos apaixonarmos, de maneira que ficar apaixonado por um livro não é completamente diferente de ficar apaixonado por uma pessoa. E, por último, eu acho que... Eu percebo hoje... Não, antes de eu ir para a última parte aqui da última leitura. Eu percebo que a Aurora, por exemplo, ela desenvolveu esse amor pela leitura. Hoje eu pego ela sentada ali várias vezes ao longo do dia, e não só ela, mas a Aurora tem 6 anos e meio, e o Apollo tem 2 anos e alguns meses. Não só ela, mas o Apollo também, eles sentam ali várias vezes ao longo do dia para ler. Eles, por enquanto, eles leem gibis, né? Eu faço leitura em voz alta desse tipo de texto para eles. Mas eles leem gibis. E eles pegaram esse amor, essa paixão, sabe, de ficar sentado lendo e descobrindo coisas. Então eu acho que a literatura, ela desenvolve esse amor pela descoberta, sabe? Pelo estudo em si. E por último, eu achei essa parte aqui super importante para poder citar aqui. Ele diz assim: onde nos sentimos de uma forma mais verdadeira e mais estranha? Idealmente, entre familiares e amigos, ou pelo menos, se possível, em relações. Há, porém, tantas sombras, tantas dificuldades em todo amor humano, que algo profundo dentro de nós mesmos nos dá o sentimento da solidão. À medida que a inteligência e a consciência aumentam em nós, podemos acreditar que o que é melhor e mais antigo dentro de nós não pode ser conhecido pelos outros. Fui um menino bastante solitário, apesar de rodeado por familiares carinhosos, e continuo solitário depois de uma vida inteira dedicada ao ensino, à leitura e à escrita. Mas teria estado bem mais isolado se poemas e histórias não tivessem me alimentado e se não continuassem a me incentivar. A criança solitária com o livro é, para mim, a verdadeira imagem da felicidade potencial, de algo por se tornar realidade mais e mais. Uma criança solitária e dotada irá se servir de um conto ou de um poema maravilhosos para criar um companheiro para si mesma. Esse amigo invisível não é uma fantasmagoria malsã, mas sim a mente que aprende a se exercitar com todas as suas forças. Talvez seja também um misterioso momento em que nasce um novo poeta ou um novo contador de histórias. Gente, isso aqui é sensacional. Para mim, esse é o tipo de literatura que eu quero que os meus filhos cresçam
se alimentando, sabe? Cresçam ouvindo. É claro que eu não li nenhum poema aqui pra vocês, senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Mas se vocês quiserem que eu faça talvez um vídeo lendo alguns poemas, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu vou fazer. Nossa, faço com o maior prazer do mundo ler alguns desses poemas pra vocês. Eu acho que isso aqui é sensacional. Então, assim, esse é o tipo de literatura que eu quero que os meus filhos cresçam. Porque eu com 29 anos, como eu disse, eu sei qual é a diferença que a literatura teve na minha vida. Em pensar melhor, em conhecer melhor, no meu próprio trabalho, sabe? Oferecer o contato com uma boa literatura para os seus filhos é criar para eles, naturalmente, uma vantagem injusta. Isso já vai criar um filtro natural sobre quem ele vai ser. E isso só depende de você, pai e mãe. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se sim, compartilhem com outros pais, outras mães. Porque, na verdade, eu obedeço muito pouco ao algoritmo. Eu tento fazer isso aqui o mais fiel a mim possível, do jeito que eu gostaria de ouvir, do jeito que eu falaria mesmo normalmente. E se vocês quiserem comprar esses livros, eu vou deixar aqui o link na Amazon para vocês terem acesso e espero que vocês encontrem toda a coleção, né? Vale muito a pena. Eu acho que isso aqui vai fazer uma diferença crucial no crescimento e na educação dos seus filhos. Então, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na próxima curadoria.